Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o orgulho e a humildade. Lá nos itens de 11 a 13, ele vai falar bastante sobre esses dois sentimentos. São dois sentimentos contrários, contraditórios, sim, mas são duas palavras. E a força que cada uma delas tem vai depender do contexto em que elas estão sendo aplicadas. Uma mãe que sente orgulho de um filho que batalhou por anos nos estudos, no trabalho e conquista algo, pode ser chamado de orgulho, sim, um orgulho positivo, porque ela está vendo na batalha deste filho que ele teve condições de conquistar algo que desejava. Porém, quando a gente, nessa mesma palavra, a gente utiliza de formas para machucar alguma outra pessoa, dizendo: o meu filho é melhor nisso, o meu filho sabe o que faz, a gente está usando o orgulho de uma maneira negativa. Assim é com a humildade. Todos nós carregamos esses dois genes, do orgulho e da humildade, dentro de cada um. E depende de como nós vamos alimentá-los diariamente. Eu brinco sempre que eles são como dois lobos, na escuridão e na luz, porque nós todos temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Mas a gente precisa não exterminar um lado e melhorar o outro, mas sim aprender a conviver com os dois. E dependendo do contexto em que a gente se encontrar, qual a gente vai alimentar. Há momentos em que a gente vai precisar usar a humildade na questão de dizer: eu não sou bom em tudo. Na questão de eu preciso de ajuda. Na questão de dizer: existe alguém maior do que eu que determina como será a minha vida. Isso é ser humilde. Saber que acima de nós há alguém muito mais poderoso. Alguém que sempre vai estar determinando a nossa caminhada. Sim, ele nos abre a oportunidade de escolhermos de que maneira vamos chegar aos nossos objetivos. Como a gente fala, a plantação é livre. Nós fazemos do jeito que a gente permite, acha que pode, como a gente quer. Mas a colheita, ela é obrigatória. E vamos escolher exatamente aquilo que plantamos. E por isso, o trabalho entre o orgulho e a humildade é incessantemente diário. Devemos sim nos colocar na posição de servos, mas servos do Mestre. A qualquer momento do nosso dia, em qualquer situação, nos perguntar: se Jesus aqui estivesse, o que ele faria? Mas a gente também precisa trabalhar o orgulho de maneira positiva dentro de nós. Hoje eu consegui mudar um hábito. Hoje eu consegui melhorar talvez uma nota. E ter orgulho desse passo. Ter orgulho desse momento em que você se superou. Porque a superação, ela é individual. O que a gente faz, a gente tem que fazer para nós. Sempre para nós. Sempre por nós. A nossa evolução espiritual, ela não vai ser medida pelo que os outros falam da gente, mas pelo que a gente fez de positivo com o nosso dia, com a nossa vida. Quais são as pessoas que nós tocamos, quais as pessoas que a gente parou e ouviu, deu um minuto de atenção, uma oportunidade de fala, quem a gente respeitou, mesmo na diferença. Porque nós somos seres individuais e cada um nasceu com suas qualidades e seus defeitos. E o mais importante de tudo, a gente também quer
respeito do jeito que a gente é, a gente precisa respeitar o outro do jeito que ele é. E aí, sim, a gente vai conseguir trabalhar esses dois sentimentos para que eles não sejam exacerbados em nenhum momento. Não vamos ser orgulhosos demais, mas também não vamos ser aquele humilde que aceita tudo, que fica quieto, calado, que deixa as pessoas falarem o que querem, muitas vezes machucar. Mas vamos ser humildes na questão de saber nos colocar de uma maneira que a gente se fortaleça no que a gente está passando, no que está sentindo, no que pensa, mas sem fazer com que o outro se sinta humilhado ou abaixo por conta de uma palavra ou de uma atitude que a gente tem. E é muito difícil, é uma linha tênue, porque ao mesmo tempo em que a gente às vezes se orgulha demais por alguma conquista, a gente já, quando começa a pensar nisso e equilibrar isso tudo dentro da nossa caminhada, a gente fala, meu Deus, eu não posso ser orgulhoso demais, porque senão eu já estou sendo um orgulho no negativo, que é o que a gente fala. Mas por que não? De vez em quando dizer, poxa, olha só, eu dei conta, eu fiz, eu consegui, sem passar por cima de ninguém, eu conquistei. É essa conquista que vai fazer eu ser um ser humano melhor. É essa percepção do passo que a gente está dando que vai dizer o quanto a gente está evoluindo. E é essa medida de evolução que vai fazer a diferença quando a gente voltar lá para o plano espiritual, porque aqui a gente está fazendo só uma passagem, aqui a gente está colocando em prática o que a gente aprendeu lá na casa com o Pai, estamos colocando em prática e vamos voltar para lá para passar, talvez no telão, como eles falam brincando muitas vezes, tudo o que a gente fez. E aí a gente vai olhar, nossa, eu não lembro de ter feito isso não. Nossa, eu fui orgulhosa demais, ali eu podia ter segurado um pouquinho o freio. Mas essa medida é que vai ser utilizada para ver o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente conquistou de positivo. E talvez vai ser o nosso advogado na próxima vida que vai dizer qual vai ser a condição que a gente vai voltar, se precisamos ainda voltar, se evoluirmos o suficiente e não precisarmos voltar. Em que momento a gente vai voltar bem, vai voltar mais ou menos, quais são as questões que a gente ainda tem que corrigir na nossa vida. E isso tudo passa por esses dois sentimentos, essas duas palavras que vão ter pesos diferentes conforme a situação que a gente vive. Então, no nosso dia a dia, que a gente possa parar e, sim, nos orgulhar das coisas boas que a gente faz. E quando a gente achar que a gente está passando um pouquinho acima desse orgulho positivo, a gente conseguir ter humildade para nos colocar de volta no lugar e pensar, se eu conquistei isso e não foi só mérito meu, mas foi auxílio da espiritualidade também, que sempre está ao nosso redor. Por isso a gente nunca pode esquecer que a gente não está sozinho nesse mundo. Os nossos entes queridos, que muitas vezes foram muito antes da gente, talvez a gente nem tenha conhecido em vida, eles também se colocam na posição de nossos mentores, se eles estiverem um pouquinho mais evoluído. E vêm aqui para sussurrar no nosso ouvido, não faz assim, você pode melhorar. Dentro de você existe uma tecla que diz que você é muito melhor do que isso. E que a gente possa usá-los da melhor forma possível. Então eu peço que a gente possa fazer essa reflexão diária, de buscar esse equilíbrio entre o orgulho e a humildade, esquecendo que eles são sentimentos contraditórios, sim, mas são duas palavras. E o peso é determinado pelas nossas ações.
Vamos fechar os nossos olhos.